Olá, senhoras e senhores! A história que discutiremos hoje não é apenas uma disputa jurídica comum, mas também um acontecimento que reflete as mudanças na forma como os países do Sudeste Asiático se relacionam. O foco está na nova tensão entre a Tailândia e o Camboja, em torno de acusações contra o ex-primeiro-ministro cambojano Hun Sen, que atualmente ocupa o cargo de presidente do Senado. Ao longo de muitas décadas, as relações entre a Tailândia e o Camboja sempre carregaram contradições difíceis de resolver. As disputas de fronteira, especialmente na área do templo Preah Vihear, levaram os dois países várias vezes ao Tribunal Internacional de Justiça. Embora nunca tenham se transformado em um grande conflito, os incidentes simbólicos de soberania frequentemente inflamaram a opinião pública em ambas as nações. A tensão recente começou com um dossiê jurídico de dezenas de páginas, elaborado pelo Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos da Tailândia e encaminhado ao Ministério Público. Esse dossiê é dito concentrar-se em acusações de incitação, violação de segurança e uso indevido de tecnologia da informação. O personagem central do caso é Hun Sen, ex-primeiro-ministro cambojano, que hoje exerce a função de presidente do Senado. O ponto crucial que chamou a atenção foi a maneira como a Tailândia escolheu lidar com a questão. Em vez de levar o assunto ao Tribunal Internacional de Justiça, como em outras ocasiões, Bangkok decidiu iniciar o processo dentro do âmbito jurídico doméstico. Muitos analistas acreditam que essa medida permite à Tailândia controlar todo o processo, evitando cair em posição desfavorável como nos litígios anteriores. Essa abordagem também reflete uma mudança na estratégia de política externa da Tailândia. Se antes os conflitos eram resolvidos por meio de confrontos diplomáticos ou tribunais internacionais, agora o país opta pelo caminho legal interno para afirmar sua posição e enviar a mensagem de que a honra nacional não será comprometida. Segundo algumas análises, isso afeta não apenas o Camboja, mas também envia um sinal claro a toda a região sobre como a Tailândia molda seu poder brando. O dossiê investigativo tailandês gira em torno de dois elementos principais, envolvendo tanto fatores técnicos quanto políticos. O primeiro elemento é uma gravação de áudio de uma conversa privada vazada e amplamente divulgada. Embora o conteúdo não tenha sido verificado de forma independente, muitos analistas dizem que contém observações sensíveis, capazes de impactar a imagem da liderança e a situação interna da Tailândia. Por isso, rapidamente, se tornou o centro de debates não apenas pela autenticidade, mas também pela questão de se uma prova obtida da vida privada pode ser usada como base para acusações político-jurídicas. Alguns observadores acreditam que essa gravação funciona mais como um catalisador do que como a causa real, pois desperta tensões antigas entre os dois países. O segundo elemento é um aparelho celular encontrado perto da fronteira. De acordo com informações das autoridades tailandesas, o dispositivo continha muitos dados, incluindo fotos e vídeos de atividades militares. O detalhe relevante é que parte dos dados refletiria o uso de equipamentos bélicos restritos por vários tratados internacionais, tornando o tema ainda mais delicado. Embora os relatórios ainda não tenham sido verificados de forma independente, a descoberta do aparelho é vista como uma peça complementar, que fortalece a lógica do processo judicial. Isso permite à Tailândia enquadrar a questão não apenas em termos diplomáticos, mas também como um caso com base legal específica. Sob a ótica da análise política, o valor dessas provas não está apenas no conteúdo, mas no modo como a Tailândia as utiliza. Uma gravação de áudio ou um celular isolados talvez não tenham peso suficiente para condenar, mas colocados no contexto histórico de tensão, tornam-se instrumentos para legitimar a decisão de iniciar o processo legal. Para muitos especialistas, esse é um passo simbólico. Mostra que Bangkok deseja mudar de uma abordagem baseada em diplomacia e disputas para juridicidade e sanções. Isso levanta uma questão maior. Essas provas refletem a verdadeira essência do caso, ou são apenas a ponta de um iceberg de tensões mais profundas, envolvendo política, segurança e influência regional. Muitos analistas afirmam que, mesmo que o valor jurídico ainda precise ser comprovado, os impactos políticos e diplomáticos já são uma realidade irreversível.
Logo após a divulgação do dossiê investigativo e das acusações apresentadas, as relações entre a Tailândia e o Camboja rapidamente entraram em estado de tensão. Alguns postos de fronteira foram temporariamente fechados, fazendo com que o fluxo de mercadorias e o comércio cotidiano entre os dois países praticamente paralisasse. Programas de cooperação em segurança, assuntos militares e inteligência também foram suspensos, refletindo a gravidade da ruptura diplomática. O impacto mais evidente, no entanto, não ocorreu nas mesas de negociação política, mas sim na vida cotidiana dos cidadãos de ambos os lados. Milhões de trabalhadores cambojanos que atuam na Tailândia, sobretudo nos setores de construção civil, agricultura e serviços, de repente se viram diante do risco de perder seus empregos ou de serem forçados a deixar suas residências. Muitas famílias dependiam dessa renda para sustentar os filhos nos estudos ou cuidar dos pais idosos e agora enfrentam uma situação de instabilidade. Na região de fronteira, onde a população há muito tempo depende do pequeno comércio e do turismo transfronteiriço, o fechamento provocou queda abrupta no movimento mercadorias encalhadas e diversos estabelecimentos obrigados a suspender atividades. Segundo alguns relatos, em pouco tempo, muitas pessoas foram forçadas a buscar novos meios de subsistência ou retornar às suas cidades natais sem qualquer preparação. Isso demonstra como decisões políticas e jurídicas tomadas em nível elevado podem desencadear efeitos em cadeia, atingindo diretamente os grupos mais vulneráveis da sociedade. Os cidadãos que não participam das disputas diplomáticas acabam sendo os primeiros a sofrer as consequências. Muitos observadores consideram que o episódio impõe um duplo desafio para a Tailândia e para o Camboja. Para a Tailândia, a tensão prolongada pode comprometer o acesso à mão de obra barata essencial para a economia. Para o Camboja, a perda de centenas de milhares de empregos ou o retorno repentino de trabalhadores representará forte pressão sobre o mercado de trabalho e sobre o sistema de bem-estar social interno. De acordo com algumas análises regionais, o evento também expõe uma realidade no contexto da globalização. A fronteira não é apenas uma linha de divisão territorial, mas também um espaço de integração comunitária, de circulação de bens e de intercâmbio cultural. Quando a fronteira é fechada, não são apenas os governos que sofrem perdas, mas também a população de ambos os lados. Embora o foco principal da tensão esteja na relação Tailândia-Camboja, ocasionalmente, em declarações políticas, Bangkok também adota um tom mais severo em relação ao Vietnã. Segundo muitos analistas, esse desconforto tem várias camadas de origem. Antes de tudo, o fator histórico desempenha papel importante. O Vietnã teve papel central na estabilização do Camboja após o período do Khmer Vermelho. Essa influência histórica, vista de forma positiva ou negativa, conforme a perspectiva, ainda leva a Tailândia a agir com cautela. Bangkok teme que Hanoi possa continuar oferecendo apoio indireto a Phnom Penh em momentos de tensão, alterando assim o equilíbrio de poder regional. Em segundo lugar, a posição geopolítica também torna o tema delicado. O Vietnã compartilha longa fronteira terrestre com o Camboja e, ao mesmo tempo, possui interesses estratégicos no Mar do Sudoeste. Isso significa que qualquer instabilidade no Camboja pode afetar diretamente os interesses de segurança e de economia do Vietnã. Para a Tailândia, esse é um fator que dificulta manter o equilíbrio estratégico regional. Em terceiro lugar, a competição por influência se torna cada vez mais evidente. Enquanto o Camboja tende a depender fortemente da China, o Vietnã amplia sua cooperação com parceiros internacionais tanto dentro da ASEAN quanto além da região. Para a Tailândia, essa combinação pode ser vista como uma espécie de cerco estratégico, reduzindo seu espaço diplomático e sua influência regional. No entanto, segundo muitos observadores independentes, a postura mais dura da Tailândia em relação ao Vietnã é na maioria das vezes simbólica. Ela serve para que o governo tailandês demonstre firmeza diante da opinião pública interna, especialmente em períodos sensíveis. Na prática, as relações entre Vietnã e Tailândia seguem cooperativas em diversos campos, como comércio e turismo, e iniciativas no âmbito da ASEAN. Assim, declarações críticas geralmente não refletem um conflito direto ou duradouro, mas sim uma estratégia política para reforçar a imagem perante o público doméstico.
De uma perspectiva mais ampla, o episódio revela a complexidade das relações regionais. A ação de um país pode desencadear efeitos em cadeia, não apenas sobre o vizinho imediato, mas também sobre outros estados com posição estratégica vinculada. E nesse tabuleiro, manter o equilíbrio de influência é um desafio que a Tailândia, o Camboja e também o Vietnã precisam considerar com cautela. Muitos especialistas consideram que a tensão entre a Tailândia e o Camboja não pode ser separada do quadro geral da região. Não se trata apenas de um conflito bilateral, mas também reflete a crescente disputa de influência no sub-região do Rio Mekong, onde convergem interesses estratégicos de diversos países. Um dos fatores de destaque é o papel cada vez maior da China. Pequim investiu fortemente no Camboja, por meio de projetos de infraestrutura, portos marítimos, zonas industriais e créditos preferenciais. Esses investimentos impulsionam o crescimento cambojano, mas ao mesmo tempo criam maior dependência do fluxo de capitais e da influência política externa. Para a Tailândia, isso representa risco de que o equilíbrio de poder regional se incline de forma desfavorável. Além disso, outros países do Sudeste Asiático também acompanham a situação de perto. Eles percebem que caso a tensão fuja ao controle, o comércio, a cooperação regional e até a estabilidade política e de segurança poderão ser gravemente afetados. As nações que compartilham fronteiras próximas ao Camboja e à Tailândia e que dependem fortemente do comércio e das cadeias de suprimentos regionais mostram preocupação especial diante desses desdobramentos. A ASEAN, enquanto bloco regional, também enfrenta forte pressão. Alguns membros, como Singapura, Indonésia ou Vietnã, são apontados como possíveis mediadores para acalmar a situação. Entretanto, a capacidade de intervenção da ASEAN é limitada pelo princípio da não interferência em assuntos internos e pela postura tradicionalmente flexível da organização. Segundo várias análises, o episódio atual é ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade. Se a ASEAN não conseguir desempenhar papel ativo, a credibilidade do bloco será abalada perante a comunidade internacional. Por outro lado, se obtiver êxito em promover a reconciliação, a ASEAN poderá reafirmar sua posição como centro de coesão capaz de preservar a estabilidade regional, mesmo diante da crescente disputa de influência entre as grandes potências. De acordo com muitas análises, a tensão entre a Tailândia e o Camboja pode se desenvolver de diferentes maneiras nos próximos tempos. Uma possibilidade é que a situação escale apenas de forma limitada. Nesse cenário, o conflito se restringiria a medidas jurídicas, declarações de cunho político e gestos diplomáticos firmes. Isso significa que ambos os lados continuariam trocando acusações e aumentando a pressão com ações simbólicas, mas evitariam ultrapassar a linha de um confronto direto. Esse pode ser visto como o cenário de menor risco, embora ainda suficiente para gerar instabilidade regional. Outra possibilidade é a intervenção da ASEAN como mediadora. Alguns países do bloco, como Indonésia, Singapura ou Vietnã, são considerados dotados de prestígio e posição adequados para impulsionar o diálogo. Se isso acontecer, a tensão poderá diminuir, em certa medida, abrindo espaço para negociações em vez de confrontos. No entanto, analistas lembram que a ASEAN geralmente adota uma abordagem suave, baseada no respeito ao princípio da não intervenção, de modo que a eficácia desse esforço permanece incerta. A última possibilidade, considerada o cenário mais difícil, é uma crise prolongada. Nesse caso, as relações bilaterais entrariam em congelamento, o comércio seria interrompido, as iniciativas de cooperação suspensas e a confiança diplomática se deterioraria cada vez mais. A população de ambos os países seria a mais afetada. Trabalhadores migrantes perderiam empregos, pequenos negócios iriam à falência e o setor de turismo e comércio fronteiriço sofreria forte retração. De modo geral, esses três cenários revelam um elevado grau de incerteza. O fator decisivo será a escolha das partes envolvidas, manter o confronto para preservar prestígio ou buscar mecanismos de diálogo para evitar que a tensão se transforme em crise regional.